Oi pessoal, bem-vindo a mais um Café com Deus. Eu gostaria de dar continuidade hoje, à palavra de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, ali quando nós estávamos falando ontem, sobre esse texto que conta a história de Jesus e a figueira sem fruto, E ontem eu creio que eu parei ali quando eu estava falando sobre a questão de Jesus ter entrado em Jerusalém, e nós estávamos trabalhando um pouquinho sobre, dentro do contexto, o que aconteceu, este evento de Jesus e a figueira sem fruto. E um dia antes de Jesus se deparar ali com aquela árvore e procurar nela frutos e não achar, Jesus, ele havia entrado em Jerusalém e ele havia sido recebido como um rei. E se você ler aí no capítulo 11, aí a partir do versículo 8 fala assim: muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E aí Jesus entra, com essa recepção gloriosa em Jerusalém, e ele então se dirige para o templo, como diz aí no versículo 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então Jesus, ele tem aquela entrada gloriosa em Jerusalém, ele é recepcionado como um rei, e ele se dirige para o templo, e ao invés de ele se dirigir ao povo e ali dar aquela speech, como é esperado muitas vezes de nós, por líderes, por presidentes, por reis, quando eles são recepcionados em algum país, em algum lugar, Jesus, ele se dirige ao templo e ele então se posiciona ali na condição de observador. E isso me chama muito a atenção, como eu disse ontem. E Jesus, quando ele se posiciona, como observador, ele começa a ver todo o povo que estava ali, que havia vindo de várias partes do mundo para celebrar a Páscoa em Jerusalém, para trazerem as suas ofertas, para trazerem os seus sacrifícios. E ele começa a observar a atitude do povo. Não só a atitude do povo, mas ele também pode ver o coração, como diz a palavra de Deus no livro de como diz no livro de Mateus. Deixa eu ler aqui para vocês rapidinho, para vocês entenderem sobre o que eu estou falando aqui. No livro de Mateus, capítulo 9, no versículo 4, Jesus, ele está em Cafarnaum, e ele fala assim, e ele diz assim, Jesus, aí no versículo 4 diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais mal no vosso coração? Jesus estava falando ali, dizendo ali com os escribas, que questionavam a Jesus, que havia dito para um paralítico que ele tenha bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados. Então, eles acharam aquilo uma arrogância de Jesus. Quem esse homem acha que ele é para ele dizer isso para esse paralítico? São perdoados os seus pecados. E, na verdade, a Bíblia não diz que eles falaram isso em voz alta. Mas a Bíblia fala assim: mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. E aí, no versículo 4 fala: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais mal no vosso coração? Então Jesus, ele como Deus, ele tem essa capacidade,
de ver não somente as atitudes, as ações das pessoas, mas ele também prescruta o coração, ele conhece o coração, ele conhece os pensamentos. E foi exatamente isso que Jesus fez ali no templo. Ele se posicionou de forma que ele ficou a observar tudo o que estava acontecendo no templo. A observar a atitude daqueles que vieram trazer as suas ofertas, ao coração, os pensamentos, a observar os escribas, os sacerdotes. E ele ficou assim até que chegou a noite e ele se retira para Betânia. Se você ler também aí no livro de João, você vai ver outro texto, né, falando sobre isso, sobre como que Jesus ele não vê só a atitude, ele vê, né, também ele lê os pensamentos e o coração. Se você ler em João 1, João 1, eu vou dar o versículo para vocês agora, versículos 47 e 48, Jesus, ele começa, né, a chamar ali os seus discípulos, e Filipe então vira para Natanael e fala, olha, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, nós encontramos o Messias, vem aí ver. Então, Natanael vai com Filipe para se encontrar com Jesus. E no versículo 47 do capítulo 1 de João, Jesus fala assim, ó, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então, olha para você ver. Jesus, ele havia visto Jesus, mas esse ver de Jesus não é o ver que nós estamos acostumados. Não é o ver daquilo que é palpável que nós estamos acostumados. O ver que a Bíblia está se referindo aqui é este ver que eu acabei de ler aqui no texto, né, de Mateus, onde fala que Jesus, ele lia os pensamentos, ele conhecia o coração. Este é o ver que quando se refere a Deus e quando se refere a Jesus, este é o ver que a Bíblia está dizendo. Quando nós lemos também, né, lá no livro de Samuel, peraí que eu vou abrir para vocês também, e vou ler, creio que é 1 Samuel, vamos ver, quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé e ali ungir o próximo rei para Israel, a Bíblia nos fala, né, que quando Samuel chega à casa de Jessé, Jessé apresenta para ele ali os seus filhos, os seus 7 filhos que estavam com ele em casa. E Davi não estava em casa, ele se encontrava, né, ele se encontrava pastoreando as ovelhas de seu pai. Então Samuel, ele vai e ele, obedecendo ali ao Senhor, a casa de Jessé para ungir. E quando aparecem, né, os filhos de Jessé, os mais velhos, ele olhando para a aparência ali dos filhos mais velhos de Jessé, ele fala, esse certamente sim, né? Um homem de porte forte, homem de guerra, lutadores, altos, bonitos. Então, ele olha para eles e fala, esse sim vai ser rei de Israel. Aí Deus fala para ele assim, não, esse não é, esse não. Eu rejeitei esse aí, Samuel. Porque, olha, Deus não vê como um homem vê. Porque o homem vê aquilo que está à sua frente. Mas eu prescruto o coração. Eu vejo o que está no coração. E ele aí, ó, apesar que a aparência dele está falando para você, esse é rei, eu estou olhando para o coração dele e eu estou falando, a ele eu recusei.
Então Deus, ele é assim. Ele vê diferente que o homem vê. E Jesus, quando a Bíblia fala que Jesus ficava observando, que ele estava vendo ali tudo no templo, Jesus estava nessa posição, vendo dessa maneira que a Bíblia descreve, conhecendo os pensamentos, conhecendo o coração de cada um, né? E por que eles estavam fazendo tudo aquilo ali que eles estavam fazendo. Então, Jesus observa isso e vai para Betânia. E quando ele, na manhã seguinte, igual diz aí no versículo 12 do capítulo 11 de Marcos, fala: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Então Jesus vai e procura ali o fruto quando ele está voltando para Jerusalém na manhã seguinte. E quando Jesus vai naquela figueira, ele amaldiçoa aquela figueira porque ele não encontra fruto. O que tocou assim o meu coração, o que eu fiquei curiosa, né? O que o Senhor colocou isso no coração de eu me aprofundar um pouquinho mais sobre isso, é que, como eu disse ontem, quando eu estudei sobre a figueira, eu aprendi, né, na própria palavra de Deus, que muitas vezes a figueira ela é um símbolo, né? Ela é usada como simbologia do povo de Israel. E quando Jesus procura aquele antifruto, que é o tesh, né? T-A-G-S-H, o tesh, que o povo daquela região tem o costume de comer antes que o figo, o fruto verdadeiro da árvore, saia. Jesus não encontra, e ali indicando que na época certa dos figos aparecerem, ela também não daria, porque era assim que era esperado daquela figueira, daquela árvore. Se não der o antifruto, significa que não vai ter o verdadeiro fruto, que é o figo, na época certa dele. Então o Senhor começou, né, a falar comigo a esse respeito da figueira ali como uma simbologia de Israel. E Jesus vindo a Israel e vendo o estado corrompido que o Israel se encontrava, o estado espiritual corrompido em que Israel estava, desde os seus sacerdotes, seus escribas, todos aqueles que eram responsáveis, né, pela vida espiritual do povo, eles estavam corrompidos e corrompendo o povo. Então, quando Jesus volta para Jerusalém, antes que ele chegue em Jerusalém, e ele ali comece a virar as mesas e a jogar as cadeiras para cima e fazer aquela reviravolta no templo, ele tem esse encontro com a figueira, ele amaldiçoa a figueira, como uma simbologia ali de Israel e do estado espiritual de Israel. E o antifruto que Jesus, na verdade, estava procurando achar no povo de Israel, que é a figueira aqui representada, era exatamente o antifruto que veio antes dele, que foi pregado antes de Jesus vir através de João Batista. E foi isso que o Senhor falou no meu coração. E nós vamos ler um pouquinho aí também no capítulo de Marcos. Pode ir, filha. Pode ir. No comecinho de Marcos, nós vamos ler aí. Passei aqui. Nós vamos ver, né, que Deus, ele envia, antes de enviar, a Jesus, ele envia então, perdão, eu falei Marcos, é Mateus, ele envia então a João Batista. E João Batista veio fazer, o que João Batista veio fazer, né? É isso que nós vamos olhar aqui.
João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. E a mensagem que João Batista estava trazendo para o povo de Israel é o que diz aqui no capítulo 3 do livro de Mateus. Nós vamos ler aqui agora. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Deus então envia a João Batista para pregar, para preparar o caminho do Senhor, como foi profetizado pelos seus profetas, preparar o caminho do Senhor. E João Batista vem antes de Jesus começar o seu ministério na terra, e ele então começa a pregar essa mensagem para o povo de Israel: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Deus manda para o povo de Israel este profeta pregando a mensagem de arrependimento antes que venha o reino, antes que seja revelado a Jesus, o Salvador, o Messias esperado, para que o povo venha se despertar desse estado corrompido que eles se encontravam, e assim quando Jesus chegasse, eles estivessem preparados para receber ao Senhor. Não haveria então desculpa alguma, porque Deus estava ali mandando o seu profeta, trazendo aquela mensagem de arrependimento para o povo e avisando: olha, arrependei-vos, o reino do Senhor está vindo, arrependei-vos. E se você ler aí no capítulo 3, no versículo 8 de Mateus, João Batista diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, os frutos que Deus estava procurando no povo de Israel eram frutos dignos de arrependimento. Eram frutos de arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudança de intenção ou ideia, mudança de caminho, estar descontente com alguma coisa, não estar satisfeito, ter pesar de. Então Deus estava falando para o povo de Israel assim: olha, João Batista veio pregando assim: olha, este caminho que vocês estão andando, esta intenção do coração de vocês ao buscarem a Deus, ela não é correta. Então Deus está falando: arrependei-vos, mudai de intenção, mudai de ideia, mudai de caminho, porque não estejam satisfeitos com essa vida que vocês estão levando, porque está próximo o reino de Deus. Então esse símbolo, esse antifruto que Jesus estava procurando na figueira, ali representando o povo de Israel, era exatamente os frutos do arrependimento que Deus esperava achar no povo de Israel. Exatamente por isso que ele havia mandado João Batista pregando ali aquela mensagem para receber então o verdadeiro fruto, o fruto da salvação, que era Jesus Cristo. Mas como não houve arrependimento da parte do povo, como eles não mudaram a intenção do seu coração, eles não mudaram de ideia, eles não mudaram o seu caminho, seus maus caminhos, então Deus sabia que eles também não iam aceitar a salvação de Jesus Cristo, o fruto da salvação que era o próprio Jesus. Assim como a figueira produziu o seu antifruto, que é o teste, para que ela precise produzir o seu antifruto para que ela produza o figo, assim também o povo de Israel, representando a figueira, precisava dar frutos de arrependimento para que eles pudessem ter o fruto da salvação, que era Jesus Cristo. Mas eles rejeitaram, eles não se arrependeram. E uma coisa interessante que o Senhor colocou no meu coração, e ontem à noite mesmo eu estava lendo a palavra de Deus, e esses meses para cá eu tenho sonhado muito sobre
sobre o arrebatamento. Eu tenho vários sonhos sobre o arrebatamento. E estes sonhos deixam um peso muito grande no meu coração, porque eu fico constantemente lembrando dessas imagens na minha cabeça. São tão vívidas, elas são tão verdadeiras. E isso causa um peso da responsabilidade muito grande no meu coração, porque o Senhor, o Espírito de Deus, ele testifica no meu coração muito forte, que a vinda do Senhor, o reino do Senhor está próximo. O reino do Senhor, o reino dos céus está próximo. Eu sei que no último sonho que eu tive, assim que eu acordei, o Senhor me trouxe à memória sobre Noé. Sobre Noé, quando ele estava ali, Deus havia falado para ele: Noé, eu quero que você construa essa arca. E eu quero, porque eu haverei de julgar a terra. E então, a Bíblia fala que Noé ficou mais de 100 anos. Eu não vou ler o texto agora. Depois eu vou deixar nas anotações aí do vídeo os versículos para vocês procurarem, para vocês lerem. Mas para encurtar o tempo, eu não vou ler. Mas por mais de 100 anos, Noé ficou ali com seus filhos construindo aquela arca. E ele, o tempo todo, ele fazia como João Batista. Ele falava: arrependei-vos. Olha, o Senhor vai mandar um dilúvio sobre a terra, vai destruir a terra por causa da maldade. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Mas o povo não dava ouvido a Noé. Não dava ouvidos a Noé. Eles não ouviram a Noé em momento algum. Pelo contrário, eles gozavam de fazer gozação com Noé. Falavam: ah, Noé, você não sabe o que você está falando, você é um velho. Eles gozavam dele o tempo todo. Porque ele estava construindo um barco. E naquela época não havia chovido ainda na terra. Não tinha chuva. A água brotava da terra. Então, quando Noé falou: olha, vai chover, Deus vai abrir as comportas do céu e vai chover. Que Deus vai trazer juízo sobre a terra com muita água. Eles não acreditavam naquilo. E a Bíblia fala que no Novo Testamento, a Bíblia fala que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé. As pessoas estariam vivendo no seu dia a dia, fazendo tudo que eles têm o costume de fazer, e eles não dariam ouvido à pregação de arrependimento. E aí, quando eles menos esperassem, o juízo do Senhor viria sobre a terra. E eles ali seriam pegos simplesmente desapercebidos, não preparados para a volta do Senhor Jesus, sendo que ela tem sido pregada durante tanto tempo, como foi nos tempos de Noé. Mais de 100 anos, Noé falando: arrependei-vos, Deus vai trazer juízo, trazer um dilúvio, vai destruir toda a terra. Arrependei-vos, arrependei-vos. E o povo não ouvia. E, infelizmente, aquilo que o Senhor me pesa o meu coração e fala o meu coração muito forte, é que nos dias de hoje, infelizmente, as pessoas também estão assim. Elas ficam ouvindo, né, vão à igreja, ou ouvem pastores pregando na rádio, na televisão, vai nas igrejas. Pessoas até que se dizem comprometidas com o Senhor, que estão dentro das igrejas, dizendo que estão vivendo uma vida para Deus, mas estão vivendo totalmente desapercebidos dessa mensagem que o Senhor traz para a gente, que é de arrependimento, de mudança de ideia, mudança de intenção e mudança de caminho. Porque não adianta você falar, você falar, nós estamos vivendo a vida de Deus só porque nós vamos à igreja, e não ter mudança verdadeira no nosso coração, na nossa mente. Precisa haver restauração no coração, precisa haver restauração na nova mente, uma nova mente, a mente de Cristo. Precisa haver mudança de caminho. Você não pode servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Porque isso é abominação ao Senhor. Então,
o Senhor, ele então fala, ele diz ali para o povo, né, que vai trazer o juízo, e ele traz o juízo. E a Bíblia fala que somente Noé e os seus filhos entraram na arca. E todo o restante do povo na terra, eles receberam o juízo de Deus, porque eles não acreditavam na mensagem que o Senhor havia dito. Então, quando eu estava estudando sobre isso, foi algo que o Senhor assim, falou muito forte ao meu coração. Que Deus ele está buscando frutos de arrependimento. Frutos verdadeiros de arrependimento no meio do seu povo, no meio da terra. Para que quando vier o Senhor, o Rei da Glória, nós possamos receber ao Senhor e nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Porque a Bíblia fala que os ímpios eles vão continuar praticando a iniquidade e não vão entender nada. Mas os justos, os santos, eles vão entender tudo. Então, depois eu quero ler um texto para vocês, mas eu vou terminando aqui neste texto. E amanhã a gente continua então. Nós vamos falar sobre os outros frutos que o Senhor colocou no meu coração. Oi, meu amor. Então, até amanhã e que Deus abençoe você, que você medite nessa palavra e que o Senhor fale fortemente ao seu coração. Um abraço, tome seu cafezinho com Deus e que Deus te abençoe. Bye, bye.